Então nós estamos vivendo aqui um momento tão especial do ano, que é o momento quando a gente celebra, né, o nascimento de Jesus. É entendido que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né, mas é mais, vamos dizer assim, é mais acordado entre os teólogos que Jesus nasceu realmente no mês de março, mas se comemora o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Então o importante é que nós comemoremos o nascimento de Jesus. Ele nasceu para nos dar salvação, para nos dar a vida eterna. E aqui em Isaías, capítulo 9, diz assim, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então esse texto aqui fala de um menino que iria nascer. Fala que um menino nos nasceu. Quem é esse menino? Jesus. Ele nasceu para ser o Salvador do mundo. Foi isso que o anjo Gabriel disse a Maria: você conceberá e dará à luz a um menino, e o nome dele será Jesus, porque ele salvará toda a humanidade dos seus pecados. E aqui a palavra de Deus diz que ele tem vários nomes, né? Que o primeiro nome dele é Maravilhoso, Conselheiro. Todo conselho de Deus está em Cristo Jesus. Todo conselho de Deus para uma vida de paz, todo conselho de Deus para uma vida vitoriosa, todo conselho de Deus para uma vida aprovada por Deus, todo conselho de Deus está em Cristo Jesus. Ele é um maravilhoso conselheiro, né? Nele está o conselho de Deus, nele está a revelação da verdade de Deus, nele está a revelação dos ensinamentos da palavra de Deus, porque ele é a própria palavra. O Senhor Jesus, ele não tem um caminho, ele é o caminho. Ele não tem a verdade, ele é a verdade. Ele não tem a vida, ele é a própria vida. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele tem toda a autoridade para dizer que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, né? E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele restringiu o acesso ao Pai a ele. Se você quer chegar a Deus, você tem que passar pelo Filho. O Filho é o caminho para se chegar ao Pai. Então Jesus é o maravilhoso conselheiro, né? Ele tem as verdades de Deus para a nossa vida. Ele é o Deus forte. Ele é forte diante do pecado. Ele é forte diante do sofrimento. Jesus sofreu de inúmeras maneiras. Ele sofreu emocionalmente, ele sofreu moralmente, ele sofreu fisicamente, mas ele suportou todo o sofrimento que ele precisava passar por amor a nós. Ele é forte, ele é o Deus forte, ele é um maravilhoso conselheiro, mas ele é forte para suportar a dor, para suportar os sofrimentos que ele enfrentou por amor a cada um de nós. Ele nos amou, e por amor a Diva, por amor a Marlene, ao Sebastião, a irmã Ana, a Aninha, ele suportou a cruz, ele suportou a afronta, ele é forte diante do sofrimento. Os sofrimentos dessa vida não conseguiram dobrar o Senhor Jesus. Os sofrimentos dessa vida não conseguiram fazer com que o Senhor Jesus desistisse de ir para a cruz e de fazer a vontade do Pai até o fim. Ele é forte diante das tentações. Ele foi tentado pelo diabo lá no deserto. Ele foi tentado de várias maneiras, mas ele foi forte para dizer não ao diabo e sim ao Pai. Ele disse sim ao Pai e não ao diabo. Ele disse sim ao Pai e não ao diabo. No momento que o diabo disse: você está com fome, transforme essas pedras em pães e se alimente delas. Naquele momento Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, irmãos, essa palavra aqui, ela é alimento para nós. A gente se alimenta quantas vezes por dia para ficar forte durante o dia? Quantas vezes a gente se alimenta, irmãos? Quem toma café da manhã aí? Quem almoça? Quem janta? Quem assalta a geladeira meia-noite? Tem gente que assalta a geladeira ainda, né? Por quê? Porque tem aquela necessidade de se alimentar para ficar forte.
E a palavra de Deus, irmãos, ela é um alimento espiritual. Às vezes a gente enche o nosso estômago de arroz, de feijão, de macarrão, de churrasco, isso é bom demais, de bolo, de doces, enfim, porque o nosso corpo físico pede essas coisas, pede esses alimentos. Mas a nossa alma, o nosso espírito, do que se alimenta a alma? Irmãos, a alma come? A alma come? A alma come feijão, arroz? A alma não come. A alma se alimenta da palavra. A alma precisa da paz que vem da palavra. A alma precisa do refrigério que vem da palavra. A alma precisa do consolo que vem da palavra. A alma precisa do perdão que vem da revelação da palavra. A alma precisa do renovo que vem da palavra. Então Jesus, ele era forte, porque ele se mantinha firme na palavra. Todas as vezes que as tentações vinham diante dele, ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Ele conhecia a palavra de Deus, e com a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, no seu espírito, Jesus venceu as tentações do diabo. Quando o diabo vinha com a tentação, Jesus dizia: está escrito, está escrito. Ele venceu o diabo pelo poder da palavra. E é assim que nós temos que vencer, irmãos. Todas as vezes que o diabo vier com uma tentação diante de nós, a gente tem que dizer: está escrito, eu não posso fazer isso. Está escrito, eu não posso mentir. Está escrito, eu não posso agir com desonestidade. Está escrito, eu não posso guardar mágoa no meu coração contra o meu irmão. Está escrito, eu tenho que perdoar o meu irmão 70 vezes 7, ou seja, eu tenho que perdoar o meu irmão todas as vezes que ele pecar. Está escrito que eu devo orar e colocar diante do Senhor a minha vida, porque o Senhor tem cuidado de mim. Quando eu oro, Ele diz para mim lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Está escrito, e todas as vezes que eu começo a viver aquilo que está escrito, e eu começo a declarar para mim mesmo e para os outros que eu vivo aquilo que está escrito na palavra, eu me torno forte no Senhor. Então Jesus, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, Pai da eternidade. Ele é antes de todas as coisas. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, através dEle e para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Ele criou todas as coisas. Ele participou da criação de todas as coisas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, na criação de todas as coisas, irmãos, estava lá o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A Trindade divina estava lá na criação. Diz a palavra de Deus que o Senhor diz: haja luz, e houve luz. Deus criou os céus, vírgula, depois Deus criou a terra. Irmãos, quando fala que Deus criou os céus, é tudo que está no céu: os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, os seres celestiais. Deus criou os céus e todos os seres que moram no céu, que habitam os céus. Depois Deus criou a terra e todos que habitam sobre a face da terra. E Deus foi criando. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o Pai da eternidade. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Por isso o Senhor diz que Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. É a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, né? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo foi criado nele, tudo existe para a glória dele. Foi Ele quem criou os céus, foi Ele quem criou o céu dos céus, foi Ele quem criou a terra. Por isso está escrito na palavra de Deus que do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos os que nela habitam. Então tudo que existe sobre a face da terra pertence ao Senhor. A terra é do Senhor, tudo é de Deus. Amém? Jesus é conselheiro, maravilhoso conselheiro.
Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele é o Senhor de toda a paz. Jesus veio para acabar com a guerra. Que guerra, pastor? A guerra que existia entre o homem e Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que o homem e Deus estavam em guerra por causa do pecado. O pecado afastou o homem de Deus. Só que quando Jesus veio, Ele derramou o seu sangue naquela cruz para o perdão dos pecados de todos nós. Ele acabou com essa guerra. Ele acabou, irmãos, com esse conflito entre o homem e Deus. Ele removeu da nossa vida o pecado. Ele nos purificou dos nossos pecados. Ele destruiu a condenação do pecado. E aonde havia separação, agora há reconciliação. Nós estávamos separados de Deus e agora nós somos reconciliados com Deus. Agora existe paz entre nós e o nosso Deus através de Jesus, através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Jesus também é a paz. Ele é o príncipe da paz, não porque ele veio nos dar uma vida totalmente isenta de situações conflitantes, mas porque Ele consegue nos dar segurança e certeza de vida eterna em meio às tribulações e às dificuldades que nós passamos nesse mundo. Então, ainda que a gente enfrente lutas, dificuldades, problemas, nós temos paz, porque nós temos a certeza da vida eterna. Então, eu estou enfrentando a luta, eu estou enfrentando o problema, eu estou enfrentando a morte, mas eu sei que eu tenho a vida eterna. Então, isso nos traz paz. Paz diante das lutas, paz diante da morte. O crente não precisa ter medo da morte, porque ele está firmado em Jesus, e Jesus venceu a morte. Amém? Jesus venceu a morte. Eu quero que você fique em pé nesse momento, para que nós possamos estar orando. Eu quero que você ore comigo nesse momento. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Vamos colocar a nossa vida diante dele. Ele é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos nós na tua presença, para declarar a tua glória, para declarar o teu domínio, para declarar que o Senhor é Deus sobre esta casa.